O que você vai almoçar hoje? 10h58, tem gente que já está preparando o almoço, né? Você tem o hábito de almoçar em casa ou na rua? Dependendo da sua composição familiar, tem gente que já responde que é muito fácil essa resposta, né? Que diz, claro, que é almoçar em casa, você economiza. Mas dependendo se você está sozinho, né? Às vezes tem gente que diz assim, não, é mais barato fazer na rua, porque, enfim, independentemente da conta, da soma, o preço está mais caro. Comer fora de casa está cada vez mais salgado, hein? Mesmo com o alívio na inflação que a gente viu no mês passado, com alguns produtos, até o café, né, que estava uma careza, deu uma leve queda, o valor do prato feito, o famoso PF, subiu. Os dados são da Faculdade do Comércio. Gabriela Garcia, que no Rio Grande do Sul a gente chama de à la minuta, né, Gabi? Quando a gente vai no restaurante, está escrito lá, à la minuta, com crase, sem crase, escrito de todas as maneiras, mas é o nosso PF. E aí, nos conte, por favor. E é bom demais, né, Elisa? Bom dia de novo para você, para todo mundo que nos acompanha. A gente está falando então do prato feito, prato tradicional, né, das refeições dos brasileiros, é aquele prato com arroz, feijão, uma proteína e salada. E o PF aumentou de preço, segundo esse levantamento que foi realizado em junho, agora está custando R$ 31,90. A gente acompanha na tela aí mais detalhes sobre esse levantamento em relação a março, quando o PF custava R$ 30,27, subiu cerca de 5,4%. E é um valor que muda, né, de região para região. Aqui no sul, por exemplo, a gente tem o PF mais caro de todo o Brasil. Custa R$ 34,90. Em comparação, o norte tem o valor mais acessível, vende o PF a R$ 29,99, ou seja, uma diferença que fica acima de 16%. A região centro-oeste fica em segundo lugar, com o PF mais caro, seguida por sudeste e nordeste. E entre os fatores que influenciam, então, o aumento, né, do preço do prato feito, além do preço dos alimentos, estão, por exemplo, mão de obra, energia elétrica, água, gás e aluguel dos estabelecimentos. Inclusive, de acordo com esse levantamento do Núcleo de Estudos Econômicos da Faculdade do Comércio, o aumento dos preços não deve ser interpretado necessariamente como o aumento do lucro desses estabelecimentos comerciais, já que muitas vezes corresponde somente ao repasse parcial dos custos acumulados ao longo dos últimos meses. Então, agora o PF custando mais caro e aqui no sul é o mais caro de todo o país. Elisa, volto contigo. Pois é, tá caro, hein? Comer arroz, feijão, batata frita, carne, às vezes um ovinho. E aí, Irajá, nos conte, por favor, sobre esses dados, esses números. Elizabeth, a gente tem um dado um pouco divergente, né? Porque a gente teve nos dados de inflação oficial do país, no mês de junho, um arrefecimento do preço dos alimentos. Foi, inclusive, que puxou o IPCA para baixo. A gente teve um IPCA avançando 0,16%, né, no acumulado, mas os alimentos avançaram menos do que anteriormente. Destaque, inclusive, aqui para o café moído, que teve uma queda, como você mencionava, inclusive, com a Gabriela Garcia, de 3,72%. As frutas ficaram 1,58% mais baratas e as carnes ficaram 0,64% mais baratas. Mas, por outro lado, né, Elisa, a gente tem alguns itens que estão presentes também no prato feito, né, então, enfim, no dia a dia da população brasileira. O feijão carioca, que teve um avanço de 8,3%, ficou 8,3% mais caro. E a batata inglesa, que avançou 3,57%. Quando você faz uma batatinha frita ali Ai, que delícia. Comer aqui na esquina no restaurante. Tem que vir uma batata frita. Tem que ter batata frita. E aí, o que dialoga com esse dado, que é bastante relevante? Apesar do preço da alimentação, de alguns alimentos e bebidas terem ficado avançado menos do que o anterior, a gente teve a inflação de alimentação fora do domicílio, essa avançando 0,15%, que é uma queda em relação ao avanço de 0,49% no mês anterior, é verdade, mas ainda um avanço. Isso dialoga bastante com essa resiliência do setor de serviços. A gente tem acompanhado uma inflação resiliente no setor de serviços, que abarca exatamente o cabeleireiro, o restaurante,
outros estabelecimentos que exatamente prestam esse tipo de serviço do dia a dia e que teve um avanço de 0,34% no mês de junho e no acumulado do ano 5,9%, no acumulado, na verdade, de 12 meses. Isso dialoga exatamente com uma perspectiva de uma leitura por parte do mercado de que há uma resiliência dessa inflação desancorada no Brasil, né, muito impactada agora também por essa contaminação dos preços em toda a cadeia produtiva em decorrência dos impactos do preço de energia que estão em alta, principalmente o preço do barril do petróleo, por causa da guerra no Oriente Médio, ou seja, a guerra no Oriente Médio está causando inclusive também esse impacto no prato da população brasileira. A gente teve hoje, mais cedo, a publicação, como acontece toda segunda-feira, por volta de 8h25 da manhã, do Boletim Focus que é organizado pelo Banco Central, que mensura as perspectivas e leituras das principais projeções macroeconômicas do Brasil por parte das instituições financeiras. E a gente acompanhou pela segunda semana consecutiva um arrefecimento nas projeções de inflação ao fim desse ano. Temos agora uma perspectiva de um IPCA ao fim do ano de 5,16%, uma queda de 0,14 ponto percentual em relação aos 5,3% previsto na semana passada, exatamente por causa dessas perspectivas um pouco mais positivas em relação a algum tipo de acordo entre Donald Trump e o regime iraniano, ou seja, a guerra, Elisa, impactando afetando, né? Os preços da comida, no nosso prato feito. Que a gente na hora que a gente senta ali, a gente quando está esfomeado, só quer ver a nossa comidinha e tal, o preço que a gente paga com efeito de tantos setores, né? Vitor Irajá aqui com a gente, nosso analista de economia, que além da CNN Brasil, sempre, todos os dias no CNN Money. Sempre lá. Entendendo do mundão de economia. Vou passar pro ladinho de cá, Irajá, obrigada por ter vindo, hein? Volte sempre. Sim, Volte senhora. sempre aqui ao Live CNN.